mais uma edição do nosso podcast aqui pela TV Sintracom São Paulo. Eu sou o Tony Duarte e obrigado pelo carinho da sua atenção. Na bancada, o nosso companheiro Antônio de Souza Ramalho, presidente do Sintracom São Paulo. Companheiro Ramalho abrilhanta o nosso programa com seu conhecimento, experiência e autoridade. A gente aprende muito com o Ramalho. Na técnica, Ricardo Vieira e Emerson Marques. Nosso podcast agora também está na TV aberta, gente. Acompanhe no canal 53.2, toda sexta-feira, às 20h30, ou seja, às 8h30 da noite. Hoje temos a honra de receber em nossos estúdios o companheiro coronel da nossa gloriosa Polícia Militar do Estado de São Paulo, Ricardo Melo Araújo. Coronel Melo é vice-prefeito da nossa capital na gestão do prefeito Ricardo Nunes e também serviu, é claro, como comandante da rota, a nossa gloriosa Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar. O vice-prefeito Melo esteve à frente também da presidência da CEAGESP, que é a Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo. Ele é bacharel em Direito e Educação Física. Coronel Melo, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Um prazer aí, fico agradecido, Tony, ao nosso Ramalho. Agradeço a oportunidade de poder estar conversando, falando um pouquinho do nosso serviço, para que as pessoas também conheçam também um pouquinho da figura aí do vice-prefeito, o que nós temos feito aí na cidade de São Paulo. Perfeito. E o tema de hoje, gente, é Cracolândia, revitalização do centro da capital e cidadania. Agora, Melo, antes de falar, vou chamar você de Melo, porque você é bem mais novo que eu, né? Ainda muito jovem. E você é, na verdade, uma pessoa que tem uma experiência, né, Ramalho, multifacetada. Você foi coronel, comandante da rota, e aí depois você também foi ser presidente lá da CEAGESP. CEAGESP, para quem não sabe, é a nossa companhia aqui, o nosso entreposto, que é só a terceira maior companhia, né, de alimentos do mundo, só perde para aquela da França e de Nova York. Hoje ela é federalizada, no passado foi estadual, né? E eu fiquei sabendo que antes de você assumir a CEAGESP tinha denúncia lá de até tráfico de droga, corrupção. Como é que você fez para resolver essa problemática toda lá na CEAGESP? Bom, eu cheguei lá no meio do governo do presidente Bolsonaro. O presidente me convidou, explicou o que estava acontecendo na CEAGESP, é uma estatal do governo federal, é a terceira maior do mundo, é o maior centro de produção de hortifruti, pescados e grãos. Sim. E a gente trabalha com 1.500 municípios no Brasil. Sim. E com 22 países. Então tem uma importância muito grande. E essa empresa, por incrível que pareça, ela, se você retornar 5 anos para trás, né, em 2020, nunca deu lucro. Uma empresa que nunca deu lucro. E eu cheguei lá, o presidente me fez o convite, eu fui entender antes de falar que aceitava, né, porque a gente precisa saber se tem condições de corresponder à expectativa. Sim. E eu vi que realmente lá era um caso de gestão e polícia, né? Muitos crimes lá dentro, roubo, corrupção, prostituição infantil, venda de corpos. Sim. Então era um absurdo que tinha pandemônio. Lá. E aceitei o desafio. Eu cheguei no dia 20 de outubro de 2020. Né? E quando eu cheguei lá, o diretor financeiro pegou e chegou para mim e falou assim: ó, o senhor está assumindo aqui agora, o senhor está assumindo uma empresa com 90 milhões de dívida. Sim. Tá? E eu falei assim: o histórico da empresa nunca deu lucro. Imagine só, Ramalho, você pegar, assumir um negócio que nunca deu lucro, tá com 90 milhões de dívida. Eu falei assim: que presepada, que furada que eu entrei. E tinha saído da polícia, é uma outra área, né? Sim. E eu falei assim: que desafio que o presidente me deu. Bom, esses 90 milhões, ele me passou a situação e falou assim: ó, não temos dinheiro, era 20 de outubro, para pagar o salário dos funcionários agora em novembro. Então, os 90 milhões virou 94 milhões e meio, porque eu tive que fazer empréstimo de 4 milhões e meio em banco para fazer folha de pagamento de funcionário. Ou seja, olha a situação que se encontrava essa companhia. E nós fomos entendendo, fui montando uma pequena equipe e para poder arrumar isso aí. E a gente tem uma experiência, tem um tino policial. Sim. E comecei assim, vamos ver os contratos. Aí comecei a pegar os contratos maiores.
E aí eu fui ver que os contratos eram superfaturados e ali seria um bom caminho para a gente começar. Vou dar um exemplo. Eu tinha um contrato de lixo, ou seja, uma empresa que recolhia todo o lixo dentro da CEAGESP. A gente pagava 2.300.000 por mês. 2 milhões por mês. Sim. E vi que esse contrato era um contrato emergencial, nova licitação. Bom, de 1.600.000 caiu para 1.300.000. Né? Aí eu fui ver contrato de segurança. Contrato de segurança eram 2 milhões também. Fomos. E o que eu detectei nesse contrato de segurança? Tinham que ter 120 seguranças de dia, 120 à noite. Cheguei lá à noite, né? O Ramalho me falou que ele é operacional também. Põe em forma. Quando a gente fala põe em forma, né, no jargão militar, assim, coloca todos os seguranças aqui para eu contar. Eu lá, presidente da empresa, 1, 2, 3 e tal. Dos 120 só tinha 70. E assim era. Então a gente pagava um serviço que não tinha. Né? Moralizamos isso aí. Esse contrato que era de 2 milhões caiu para 1.100.000. E aí a gente começou a fazer isso com todos os contratos. Infelizmente, era uma empresa dominada aí por cargos políticos e a gente foi arrumando. Eu tinha lá 56 cargos políticos. Falei para o presidente Bolsonaro, olha a lista aqui, ó. O senhor quer... Posso mexer? Não mexe? Porque às vezes pode prejudicar o senhor lá na Câmara dos Deputados, no Senado, Melo. Arruma isso aí, faz o que você quiser. Então, as pessoas que não iam trabalhar e recebiam salário foram demitidas, né? E os maus profissionais foram demitidos. E a gente fala assim, bom, nada mais do que todos fazem, né? Troca... Vem um político, tira os lá do lado mais para a esquerda, põe os da direita. E eu não fiz isso. E isso foi a grande sacada. Porque lá sempre foi assim. Era lá filho do deputado, filho do senador. Era um cabide de emprego. Exatamente. O que a gente fez? Eu valorizei os funcionários de carreira. Para você ter uma ideia, o CEAGESP, ele tem também 12 CEASAs pelo estado e tem mais 15 centros de armazenagem de grãos. Todos têm gerente. Todos esses gerentes eram cargos políticos. Sem exceção, na minha gestão, todos esses cargos começaram a ser de carreira. O que acontece? O funcionário de carreira, que eu percebi que tinha potencial, assumiu o cargo. Os funcionários que eram morto-vivo, porque não aguentavam mais aquela, né? Sai um partido, entra outro e tudo continua como antes. Eu fiz algo de diferente, que eu acredito nisso. A gente valorizou os de carreira. Aí o funcionário de carreira começou a vestir a camisa. Aqueles que estavam mortos começaram a dizer, poxa, esse cara aqui ele enxerga quem trabalha. Vamos mostrar serviço. E aí a gente começou a ocupar diversos cargos, não só esses de gerência, mas de parte de diretoria, diretor financeiro, diretor de RH. Eu comecei a botar gente de carreira. Tá? Eu montei uma pequena equipe que eu trouxe de fora, mas com poucos cargos, e a grande maioria dos cargos que antes eram políticos passaram a ser de carreira. Isso aí, os funcionários acreditaram na gestão e a gente mudou a história. E a empresa que nunca deu lucro, ficamos 2 anos lá dentro, 2 anos consecutivos dando lucro, entreguei a gestão no final de 22, né? O presidente Bolsonaro perdeu a eleição, mas lá era mandato. Eu poderia continuar. Eu renunciei, porque eu não trabalho para qualquer um. Então eu renunciei, eu entreguei com 0 dívida. Sabe aqueles 94 milhões? Quitamos a dívida. Zerou a dívida. Zeramos, fizemos investimento lá dentro, asfalto, caixa econômica, banco, investimento em secadoras para os centros de armazenagem de grãos, em equipamento para fazer fluir, para que os produtores colocassem seus produtos dentro da CEAGESP. Isso aí, e deixei com 40 milhões em caixa. Então, quitamos, 2 anos dando lucro, 40 milhões em caixa. A gestão, que inclusive ainda está lá, estão há 2 anos, 2 anos dando prejuízo, a empresa voltou a dar prejuízo, não é mais uma empresa lucrativa, isso porque eu deixei de um jeito assim, o que tem para fazer?
Nada. Tem dinheiro em caixa, não tem que investir porque as coisas estão arrumadas, não tem dívida. Se não fizer nada, vai dar certo. Perfeito. Mas voltou tudo o que era antes. Isso que é o exemplo. Se a gente vota errado, a gente tem consequências danosas. Mas a gente moralizou, acabou a corrupção. Ali passou a ser um lugar que você poderia deixar dinheiro em cima da mesa. Ali é uma cidade, são 50 mil pessoas que passam lá todos os dias, 12 mil veículos. E nessa cidade em que eu estava à frente, não tinha mais crime, não tinha prostituição, não tinha mais venda de corpos, porque lá uma moça saía com sobretudo e o rapaz saía com uma rifa, rifando a mulher. No final do dia, quem ganhasse a rifa lá, usufruiria da moça que estava lá. Era isso que eu peguei. Selvageria. O tráfico, banca montada, a droga em cima de balcão, onde se vendia. Acabou com tudo isso aí. Mostra o quê? Que se a gente faz uma gestão eficiente, Perfeito. se a gente mostra para o que nós estamos chegando, a gente consegue moralizar. Não tinha mais roubo lá dentro, mas nem jogo do bicho aceitava lá. Limpamos a cidade. Hoje está pior do que antes. Ramalho, seja muito bem-vindo. Obrigado, Tony. Estou aqui mais uma vez agradecendo aqui o nosso vice-prefeito, Coronel Melo, um grande exemplo na CEASESP e vem fazendo um ótimo trabalho também na Prefeitura de São Paulo. Não só com a experiência que ele tem e principalmente nessa situação de morador de rua, que eu acho que é um trabalho que nós precisamos continuar fazendo, recuperando nossos irmãos que foram vítimas disso tudo, mas, por outro lado, nós precisamos dar para ele a vara e não o peixe pronto. O Coronel tem feito isso. A gente convenceu o cara que ele precisa fazer um tratamento e transformar o cara a voltar a reintegrar a sociedade, como cidadão, como operário, como pai de família, como chefe de família. E esse foi um dos pontos que eu convidei e o Coronel aceitou para a gente estar aqui batendo um papo, não só no podcast, mas também na palestra que ele vai fazer agora para mais ou menos umas 500, 600 pessoas, que tem gente de toda a natureza. Tem comunidade, tem trabalhadora da construção civil, mas creio também que tem empresários, porque convidamos empresários. E se o Coronel puder falar, eu queria que ele falasse um pouco de um outro projeto que eu estou apaixonado, que é o Retrofit no centro de São Paulo, que é uma forma da gente pôr fim a esses prédios invadidos ou ocupados, não sei como chama o nome. Para mim é invadido mesmo, parece que agora está até proibido de falar invadido, mas para mim é invadido, mas então, vamos, que é ocupados, né? Sim. Que não leva a nada, só leva, como se diz ali, um poço de corrupção, de tráfico de droga. E eu acho que o projeto da Prefeitura, junto com o governo do Estado, ele é muito importante. Quer dizer, nós temos uma previsão de 32.267 unidades para ser construído. E esse trabalho que a Prefeitura está fazendo, ele é de fundamental importância, que vai somar com o projeto de trazer o governo ali também para Princesa Isabel, para aquele sempre todo. Então, Coronel, se o senhor puder falar um pouco de como está esse projeto, onde o senhor acredita, se o senhor, por acaso, se tornar prefeito, porque o Ricardo está fazendo um ótimo trabalho. Eu ontem mandei parabéns para ele na defesa que ele fez lá sobre a 25 de março, e ele até me respondeu, depois até me deu uma ligada, né? Eu acho super importante, porque ali, e nós temos a loja nossa, né? É lá no centro, e os irmãozinhos nossos, que a maioria são velhos, já estão de idade, eles temiam muito passar no meio daquele pessoal todo ali, que são, no fundo, os coitados, dependendo de droga, né? Sim. São vítimas da sociedade. Mas a gente sabe que por trás disso aí tem o traficante, por trás disso aí tem os interesses políticos, por trás disso aí tem o comércio que faz ali para tirar proveito, e mais do que ninguém, o Coronel tem isso na mão. Se ele puder dar um toque nisso aí, seria muito importante para os nossos telespectadores acompanhar e ver que o Coronel Melo está dizendo para que veio, né? Senão não adianta nada você ir para a vida pública, né? Cuidar do dinheiro dos outros se você não mostrar que você veio para isso. Agradeço a pergunta, Ramalho. Eu entrei em janeiro, tá? Eu nunca fui da política. E o presidente Bolsonaro me fez esse convite. E posso falar que em 22, quando ele foi sair candidato à presidência novamente, reeleição, e eu estava na CEAGESP, ele queria que eu saísse candidato.
E não, Melo, você vai ser candidato? Eu disse, não vou, presidente, não vou. E não saí candidato. Ele queria que eu ingressasse na política já em 22. Aí não saí candidato, ele perdeu a eleição. Eu poderia continuar na CEAGESP, eu gosto de fazer essa parada para vocês entenderem, né? Salário alto, presidente estatal, né? E eu renunciei. Então, para vocês entenderem que eu não entrei nisso por dinheiro. Eu entrei nisso por idealismo. E quando o presidente me chamou para ser vice, eu questionei algumas vezes, não foi num primeiro encontro que a gente fechou que eu seria, mas ele tinha essa vontade e ele me convenceu. Ele falou assim, ó, se a gente quer melhorar o nosso país, precisam entrar boas pessoas, porque só assim a gente vai ter lá na frente o país, o Brasil que o povo merece. Aí aceitei esse convite e tô desde janeiro, o Ricardo pediu para a gente dar uma atenção para a Cracolândia e para o centro de São Paulo, né? E eu vou, como o Ramalho estava conversando antes de começar isso aqui, eu sou daquelas pessoas que eu não fico atrás da mesa o dia inteiro. Eu passo um período, divido o meu horário, um período na administração e um outro período na parte operacional para ver se as coisas estão acontecendo. E a gente está na rua então todos os dias. Posso falar para vocês que São Paulo está muito mais seguro. Vocês podem andar pelas ruas de São Paulo, eu ando, tá? Eu sou uma pessoa que pega o metrô, venho trabalhar de metrô. Eu ando pelo centro de São Paulo todos os dias e a gente vai se deparando com alguns problemas e esses problemas a gente vai resolvendo, né? E também com muita coisa boa. E a segurança é um fato que eu posso falar para vocês. O centro de São Paulo está muito seguro. As pessoas podem realmente transitar com bastante tranquilidade. Isso é um trabalho que não é só da Prefeitura de São Paulo, é um trabalho do governo do estado com a Prefeitura. Se a gente resolveu ou estamos caminhando, eu não gosto de falar resolver o problema da Cracolândia, mas estamos caminhando muito bem porque existe uma política forte de governo Tarcísio com o prefeito Ricardo Nunes. Tá? Eu trabalhei na polícia, na área central, na época do Haddad. E uma política errada gera consequências terríveis. Tá? Eu posso falar que naquela época o governo não era alinhado com a prefeitura, então você não tinha uma política forte, como tem agora, né? Quando os dois se unem, a chance de dar certo é muito maior, porque a política fica muito forte, a força é muito, você desburocratiza, você facilita. E o Haddad ele adotou uma política errada com consequências danosas. Ele entendeu que para aqueles dependentes químicos que tinha na área central, se desse um salário para eles fazerem serviço de varrição, limpeza das pensões ali, resolveria o problema. E ele causou um grande problema, porque o que nós tínhamos de dependente químico se multiplicou, triplicou. Por quê? Porque gente de toda a periferia de São Paulo, do estado e de outros estados, fala assim, vai lá para o centro que o pessoal tá dando dinheiro para você comprar droga. Então, virou um formigueiro e a gente sabe, dependente químico não se trata com dinheiro. Se você dá dinheiro para o dependente químico, ele vai fazer o quê? Vai comprar droga. E foi então uma política equivocada. Então, se triplicou, veio gente de outros estados, de periferia e carregou da noite para o dia o nosso centro de São Paulo com milhares de dependentes químicos. E agora, atualmente, numa política inversa, né, o que a gente vem buscando é acolher, tratamento e independência, tornar o dependente independente da droga e independente do Estado. O que a gente precisa, como muito bem falou o Ramalho, né? Você precisa ensinar a pessoa a pescar, não é dar o peixe, porque senão a vida fica fácil, né? E aí a gente tem alguns obstáculos que a gente pode conversar até mais para frente. Sobre o retrofit, que foi perguntado aqui pelo nosso amigo. Nós fizemos aí o primeiro na Prestes Maia, no edifício Prestes Maia, e até para vocês terem uma noção, né, o nome é bem sugestivo, foi prefeito da cidade de São Paulo, um arquiteto da área da engenharia aí, né, da construção. Perfeito. Ele que desenhou as marginais. Sim, isso mesmo. Ele que fez várias
várias coisas da área de mobilidade que hoje temos aí. E esse edifício era um edifício que estava totalmente destruído, invadido, e a prefeitura revitalizou, fez esse retrofit, né? Ou seja, arrumamos o prédio e colocamos pessoas que estavam precisando, né? Demos oportunidade para as pessoas para estarem ocupando. Se vocês forem visitar lá, é um espetáculo que ficou. Eu entrei lá, as pessoas recebendo a chave da casa, do apartamento, e realmente deu uma outra cara para aquele espaço lá. Com certeza, Prestes Maia deve estar feliz, né, de ter o edifício com o seu nome, que estava totalmente destruído, abandonado, foi revitalizado. E a política hoje do governo com a prefeitura, Ramalho, é exatamente essa. Para nós darmos por esse sucesso da Cracolândia, muitos locais voltados para o crime foram fechados na área central. Então nós tínhamos pensões que eram de fachada, eram locais que as pessoas entravam para consumir a droga, né? Muitos estabelecimentos, ferro velho, bares, locais que estavam trabalhando para o tráfico foram fechados. E o que nós estamos fazendo? Estamos em trabalho junto com o governo, já vendo esses locais para ver o que nós vamos construir aqui nesse espaço, nessa área. Vamos demolir, vamos fazer mais um prédio para ocupação de pessoas, né? Para dar ocupação para as pessoas que estão sem ocupação, sem moradia, centros culturais. Então, está sendo nesse exato momento, a gente está vendo esses estabelecimentos que já passam de 40 estabelecimentos fechados numa atuação conjunta de Estado e Prefeitura, muito Prefeitura, porque então, a gente tem feito fiscalizações com apoio da Polícia Civil aí, Estado, Polícia Militar, Guarda Municipal, município, ou seja, as forças unidas, né? E fiscalizações, esses estabelecimentos sendo fechados, fizemos um decreto forte, dando mais poder para a Prefeitura, para fechar estabelecimentos que não estavam trabalhando como deveriam estar trabalhando. E justamente nesses locais, estava conversando ontem com o secretário da Habitação do Estado, eles estão já indo fazer visitas para ver o que nós vamos fazer aqui. E assim a gente tem feito. Tinha um cortiço ali na Gusmões, foi desocupado, foram alocadas as pessoas e vai ser construído um prédio lá pelo governo do Estado. Tem na Rua Prates também um outro cortiço e estamos caminhando nisso. Então pode ter certeza que a construção civil vai ter muito trabalho pela frente, porque o governo do estado quer trazer a sede para o centro, para a gente revitalizar, arrumar o projeto pronto. Campos Elíseos. Campos Elíseos. Então muita mudança ainda vai acontecer. Posso falar que hoje, nesse momento, a gente não tem Cracolândia. O pessoal fala assim, espalhou. Gente, as pessoas que estavam na Cracolândia, a gente tem nome, RG e foto. Essas pessoas, elas estão, grande parte, em tratamento, outra parte trabalhando e outra parte retornaram para suas residências. Tá? Então, existe uma pequena minoria que já foram abordadas na área da Cracolândia, que corresponde a 20% das pessoas que hoje transitam ali pelo centro. A outra parte, e as pessoas às vezes não sabem separar, nós temos morador de rua, que é uma coisa, e dependente químico, que é outra coisa. As pessoas não sabem diferenciar. Morador de rua, né? E dependente químico, infelizmente, a notícia não é boa, não vai acabar. Porque nós temos uma política equivocada do governo federal, com uma alta inflação, com desemprego acontecendo, e muita gente vem tentar sorte aqui em São Paulo, né? Cidade mais rica, estado mais rico, vem para São Paulo e muitas vezes acaba quebrando a cara, não consegue prosperar, e essas pessoas perdem tudo, caem na rua. Caem na rua, em pouco tempo, se o Estado não chega, essa pessoa vai virar um dependente químico. Nós temos estudos que falam que 70% desses dependentes químicos da antiga Cracolândia, hoje não temos,
70% começaram como moradores de rua. Então, é uma estatística real. A pessoa perde emprego, entra em depressão, vira morador de rua. Em pouco tempo, o crime chega ali, começa ali oferecendo uma bebida, depois vai para droga e aí ela se torna um dependente. Então, é uma torneira que não se fecha, porque a gente não tem um alinhamento perfeito. Se a gente tivesse um alinhamento federal, estado e município, não tinha para ninguém. Perfeito. Infelizmente, hoje, a nível federal, não ajuda, até com uma política errada. Hoje, 40 gramas de droga não é mais tráfico. Isso aí incentiva o quê? O traficante. Então, realmente é uma torneira que não fecha. Um desencarceramento em massa também. Então, isso também acaba prejudicando bastante. Melo, você falou aí da recuperação, da revitalização do centro, a desativação da Cracolândia, e a gente lembra das políticas do prefeito Haddad e também do Dória, né? Ou seja, nós tivemos aí milhões de reais que acabaram indo pelo ralo. Hoje já é consenso entre os grandes comunicadores, a opinião pública de São Paulo, que o seu governo, ou seja, o governo dos dois Ricardos, né? Ricardo Nunes e Ricardo Melo, é um divisor de águas. Então, isso evidentemente, né, companheiro Ramalho, estão de parabéns. Mas a minha preocupação é o segundo momento, que é aquilo que você ia falando aí, porque é preciso, Melo, tratar esses irmãos dependentes químicos. Você vai na Rua dos Protestantes, acabou a Cracolândia. E o que você está falando é que, de fato, a cidade está mais segura e muitos daqueles dependentes químicos você realmente não os vê mais porque já estão sendo tratados. Agora, outro dia, nós recebemos aqui o secretário, que é o Orlando Morando, o secretário da Segurança em São Paulo, e eu até fiz essa pergunta para ele e eu quero fazer para você também. Porque, Deus o livre, se eu vejo você sofrendo um acidente aqui no centro de São Paulo, de repente, Deus o livre, um carro te atropela, eu não vou perguntar para o Melo se ele quer ser hospitalizado, né? Então, uma pessoa que é dependente química também não seria o caso de haver, assim, um tipo de internação compulsória, porque essa pessoa, assim, quase que nem pode mais decidir por si só. O que você pensa sobre isso? Tony, logo que eu cheguei e comecei todo dia lá na Cracolândia, e eu conversava com o dependente químico, eu conversava com a mãe que ia procurar ele lá, com os pais, sim, tá? E conversava com o assistente social e com o pessoal da saúde que ficam convencendo esse pessoal a se internar. E aí eu fui entendendo o que acontece, tá? Era uma insistência, o pessoal ficava ali no convencimento devido a essa a internação compulsória não ser permitida pela legislação. Uhum. Então, o único caminho seria o convencimento. E a gente ficava ali até convencer. E eu comecei a entender que essa pessoa, quando se convencia, ela ia para tratamento. E muitas vezes batia no tratamento lá e retornava. E a gente foi arrumando as coisas. Uhum. A gente foi melhorando para que essa pessoa realmente não retornasse. Isso você faz só indo. Porque foi como eu falei, né? Às vezes no papel tá tudo bonito. E aí você vai lá na prática, às vezes não funciona. Então eu cheguei em equipamentos nossos lá e infelizmente não tinha tudo aquilo que estava no papel. Olha, 7 horas café, 8h30 atividade física, depois curso profissionalizante, depois palestra não sei do que, depois assistência religiosa. Aí você ia lá, tá tudo bonito. Mas você vai lá, cadê isso aqui? Teve? Não. Isso aqui teve? Não. Aí você começa a ter. E aí você começa a mudar a história. E aí quando você pega esse pessoal que está em tratamento, que a gente começou a fazer isso, ia lá na área da Cracolândia, convidava, a gente tinha uma tenda montada nossa lá. Eu mandei botar uma televisão lá. E aí eu fiz vídeo desse pessoal em tratamento. E aí você começa... É como se fosse vender um pacote de viagem. Você começa a levar esse dependente. Entra ali na tenda para assistir um filminho, eu vou te dar um café. Aí você leva 15, 20 e põe o videozinho. E eles enxergam o colega que estava ali, vendo o colega lá, bem, comendo,
se recuperando, fazendo atividade física. Eu falei, pô, me falaram que aqui dava choque, que batia, que não sei o quê. E aí a gente muda a história. A gente muda a história. Então a gente começou a aumentar muito esse aceite dessas pessoas a irem a tratamento. Então é assim, você fala assim, ó, poxa, a internação compulsória, realmente sou defensor. Mas se a legislação não permite, o que eu vou fazer? Eu vou ficar chorando? A gente tem que se aperfeiçoar. Sim. E foi isso que a gente fez. Não, a legislação não permite? Ótimo, eu não vou ficar assim, olha, eu vou botar a culpa na legislação. Não. Compete aí aos nossos deputados, senadores, mudar a legislação. Se não conseguem mudar, a gente tem que fazer de alguma outra forma. E a gente fez de outra forma. Sim. E falo para vocês, quando a gente começou a estrangular o tráfico de verdade, sabe o que aconteceu? Vocês lembram que saiu a matéria? A imprensa chegou numa segunda-feira, eu lembro direitinho. Não sabemos o que aconteceu. A Cracolândia está vazia. Vocês lembram disso aí? Sim, sim. Eles falaram numa segunda, mas a Cracolândia já ficou vazia no sábado e no domingo. E eu vou contar uma historinha que poucas pessoas sabem. Nós tínhamos reuniões semanais. Nós temos imagens aqui do local. A gente tinha reunião semanal com o vice-governador, eu representando a prefeitura, secretários de Estado, do secretário de Saúde do Estado, secretário de Saúde do município, assistência social Estado, município, PM, guarda, polícia civil, ou seja, reunião semanalmente. E a gente foi conseguindo encaminhar essas pessoas para tratamento. E nós tínhamos, no começo do ano, 400, 500 dependentes químicos, e a gente foi aperfeiçoando, como eu te falei, né? A gente foi entendendo o que funcionava, foi melhorando. Esse número foi caindo. Foi caindo. Numa sexta-feira, numa reunião que antecede esse esvaziamento que a prefeitura fala, que a imprensa fala, eu cheguei na reunião e falei assim, gente, a gente está com 57 pessoas que estão rodando 24 horas aqui na Cracolândia. Foi caindo, 57. Só que eu peguei e falei assim, só que chega à noite, a gente tem 500. Eu não sei se vocês sabem, mas à noite, né, vai um outro público lá. À noite vai um pessoal que a gente, entre aspas, apelidou de happy hour. Então, nós tínhamos aquelas pessoas que ficam lá dependentes, rodando 24 horas ali na droga, que foi caindo o número e chegou nos 57, né? E nós tínhamos um período noturno que não diminuía. Ficava 500, 600 pessoas à noite. E aí a gente fala assim, por que tá... É um povo que tinha residência fixa, que trabalhava, sim, mas terminava o dia... Ia para lá. Eu vou usar uma droga. Ia lá. E se essas pessoas estão indo lá, o que significa? Que tem droga. Uhum. Tem dúvida? O traficante estava lá. Tá lá. E eu falei assim, vamos jogar um tempero nisso aqui. Tá? Vamos jogar. A gente em mesa, todo o secretariado, o vice-governador, vamos jogar um tempero. Mas o que a gente vai fazer? Vamos colocar cães farejadores da Polícia Militar e da Guarda Municipal. Numa sexta-feira, a gente encheu de cães no sábado e no domingo. Sabe o que aconteceu? Não tinha droga. Para quem conhece o canil da polícia, da guarda, se eu botar um cão aqui, o traficante ele atravessa a rua, mas não passa na rua. O usuário não passa na calçada, porque ele sabe que o cão é incorruptível. Uhum. O cão, ele tem faro e ele percebe as coisas. O homem, infelizmente, às vezes você vai fazer uma revista na pessoa e hoje em dia eles vão se sofisticando, enfia droga em partes íntimas. Numa revista normal você não acha. Sim. Então, a droga estava chegando lá. E quando a gente colocou os cachorros nessa reta final, sábado vazio, domingo vazio. E sabe o que aconteceu na segunda-feira quando a imprensa noticiou isso aí? Ela descobriu na segunda, mas começou no sábado. Sabe o que aconteceu? Me liga o pessoal da saúde. Ali nós temos um equipamento, chama CAPS 4. Me liga e fala assim, coronel, o senhor não vai acreditar. Eu tenho 60 pessoas aqui na porta pedindo para se internar.
Lembra a pergunta? Internação compulsória? E lembra que eu falei? A gente ficava insistindo para a pessoa internar, vídeo, tudo. A droga não chegou. No sábado, no domingo, o que aconteceu com o dependente? Já que não tem droga, eu quero tratamento. Sim. E aí chegou numa segunda-feira, 60 pessoas de manhã pedindo internação. Até o final do dia, 93 pessoas pedindo internação. Então, mudou o jogo. Mudou. Um estrangulamento mais acirrado em cima do tráfico. A droga não estava circulando e não está mais na área central. Muito difícil. Eu tenho vídeos recentes, eu converso com as pessoas lá e assim, coronel, você não acha mais droga aqui na área central. Então, o que aconteceu? Muitos foram para tratamento, né? Muitos entenderam, aqui não tem mais droga, vou voltar para a minha área, vou voltar para a minha terra. Então, foi esse aí a virada de chave. Você fala assim, mas então foi os cachorros que resolveu tudo? Não. Foi política pública pura. Várias Secretaria de Habitação, tem o caso da Favela do Moinho, Secretaria de Saúde, Assistência Social, Direitos Humanos, Segurança Pública. Você fala assim, quem que é o responsável? É todo esse povo aí. Não tem um pai da criança. É política pública pura, senão não dava certo. Eu vou passar para o companheiro Ramalho, mas eu quero só fazer uma perguntinha para você, agregada a isso que você está falando. Porque hoje é uma realidade, você sabe que Los Angeles tem Cracolândia. Los Angeles, Paris, Lisboa, Londres, Canadá. E coisas às vezes até pior do que a nossa. Em Los Angeles parece que são vários quarteirões. Agora, essa sua estratégia, essa sua metodologia, a Prefeitura de São Paulo, a gestão pública, buscou em algum exemplo de alguma dessas cidades ou foi algo que nasceu e que foi produzido na própria gestão pública de São Paulo? Olha, esse trabalho começou quando o governador Tarcísio assumiu. Tá? Então o governador Tarcísio assumiu e ele começou a mexer na Cracolândia, né? Então várias foram fazer estudos, viram países com Cracolândia, o que se tinha lá e que políticas foram adotadas. Sim. Então foi feito um estudo, como é que funciona em Frankfurt, como é que funciona em Los Angeles, como é que funciona em tal país. E a gente foi vendo o que eles tinham, que caminhos que eles usaram, a gente foi nos adequando à nossa realidade e fomos montando o nosso sistema próprio. Perfeito. Pegando o que tinha de bom nos outros países e montando o nosso. Eu posso falar para você, Tony, com certeza, o que aconteceu na cidade de São Paulo é um case para o mundo. Para o mundo. Daqui a uns anos, você vai ver que o mundo vai... Aliás, outros estados, eu já tive a oportunidade de ir para outros estados para falar do trabalho que a gente fez aqui, né? Então, assim, é um case de sucesso a política pública adotada aqui, e a gente usou o que tinha de bom em outros países e foi adaptando para a nossa realidade, que é muito importante. Ramalho. Tony, você ouviu, o coronel é um aprendizado e a gente se sente e vê por que deu certo, né? Sim. Deu certo porque talvez ele saiu do SSM, sabe o que é, não? Síndrome da sinônimo do mesmiço. A mesmice, nós tivemos com o meu irmão, que é um grande amigo, agora doente, Serra, com o Kassab, com o Dória, né? E não deu certo talvez por isso, de você querer entrar por ali não tem porta, né? Então alguém precisa ter desconfiômetro, sensibilidade para encontrar a porta. Eu acho que a porta está sendo encontrada e eu acho que é isso que importa, a gente está criando alguma coisa e não desistir. O Thomas Edison, que é o inventor da lâmpada, né? Sim. Quantos milhões de vezes ele não tentou, né? Para acender a lâmpada, né? E muito embora alguém fale, olha, você não vai conseguir, mas ele insistiu. Assim, coronel, o senhor está de parabéns, acho que São Paulo está ganhando muito com o seu trabalho. Eu tenho uma admiração enorme pela administração do Ricardo Nunes, não de agora, conheço o Ricardo quando eu tinha uma imobiliária e ele tinha uma empresa de detetização dessas coisas todas, eu tinha uma administração de condomínio. Eu acho que ele é um cara tímido, mas muito sério, né? E acho que ele é hoje um dos políticos, claro que a gente não sabe o dia da manhã, mas pelo trabalho que ele está fazendo, muito cotado, né, para ser candidato a governador ou a outro cargo, né? E a gente sabe que se ele renunciar para participar de outro cargo,
o coronel vai assumir a prefeitura de São Paulo. Sim. E aí é o seguinte, se Sim. você está na prefeitura, coronel, o senhor tem mais liberdade. Eu nem quero que o senhor fale isso aqui, mas eu imagino que quando a gente é vice, né? A gente nunca viu muito nome de rua com nome vice, né? O regime, infelizmente, é presidencialista, né? Executivo, né? E por mais que você tenha uma boa relação para fazer as coisas, existem, infelizmente, os grupos. Né? Os grupos que são a favor e os grupos que são contra. Sim. Isso é uma coisa natural. Eu vi uns tempos atrás na reunião do Tarcísio com o presidente Lula, né? E um elogiando o outro e dar as mãos para trabalhar junto. Sim. Agora, o grupo que é do Lula fica revoltado porque está elogiando o Tarcísio. O grupo do Tarcísio fica revoltado porque está elogiando o presidente Lula. E o que eu sinto no coronel, ele não está preocupado com direita ou esquerda, mas como é que resolve? Como é que nós damos as mãos para a gente salvar a nossa sociedade? Que, como você falou, eu conheço, eu faço parte de uma entidade estamos em 132 países, não conheço os 132 pessoalmente, conheço 59, e nós sabemos que em todas essas áreas tem dificuldade, que elas foram construídas através do debate, através da discussão, mas principalmente através da persistência, de você acreditar. Então eu acho que aqui é uma grande oportunidade para a gente falar para a sociedade, mas principalmente para parabenizá-lo aqui, o coronel. Eu nunca tive essa intimidade muito com ele, até estive com outros pessoal da polícia, com Telhada, com e outros coronéis. Eu sempre tive um amparo muito grande, porque eu sou de sindicato, e nisso a gente sempre teve essas grandes dificuldades aí de relacionamento, né? Nelson Guimarães foi um comandante que começou na rota, num movimento nosso, 94. Ele fez um trabalho excelente, que não dá para contar aqui, porque é muito longo, né? E isso, na época, ele acabou se tornando comandante da rota, depois comandante-geral. Eu fui falar com o governador, que era Mário Covas, né? E o Mário, apesar de ser irmão nosso, ele não gostava muito de polícia. Acho que ele apanhou tanto da polícia que ele não era muito chegado a polícia. Mas eu fui falar com o Mário Covas, eu falei, Mário Covas, esse cara fez um trabalho que é melhor que nós como sindicalista. Porque ele conseguiu solucionar, criar a solução, e apesar que na época ele era só aqui do aeroporto, né? Ele acabou tendo uma influência em todo o estado, que nos ajudou em todo o estado. E ele se tornou comandante da rota, depois comandante-geral, e até hoje eu consulto ele, já fora da polícia, mas bastante, admiro muito o nosso coronel, né, que, sem dúvida, é um coronel que está aí como exemplo. Agora, também, essa coisa de polícia, que eu não entendo nada de segurança, né? Vem muito também da origem da família, né? Sim. A maioria das pessoas faz sucesso, o avô era policial, né? O pai policial, que é o caso do Melo, né, Melo? Está investindo nos filhos que são policial. E a polícia é uma das coisas muito importantes para a sociedade. É alguém que critica a polícia, que faz isso, que faz aquilo, mas numa hora difícil, Sim. Tem dois nomes que o pessoal lembra. Da polícia e de Deus. Mas geralmente ele lembra primeiro da polícia, né? Para depois ele lembrar de Deus, né? Isso é uma outra coisa que a gente combate muito, eu dou muito apoio para isso, que é fazer a coisa, né? Aqui eu tenho que trabalha comigo colaboradores, uns 14 pessoas da polícia, uns 4 estão reformados, mas nós temos 10 da ativa que faz aqui o trabalhinho deles. E eu prefiro, por quê? Porque a gente sabe que ele tem um treinamento permanente, se andar armado, ele sabe como é que usa uma arma, né? E às vezes até quando esse pessoal que trabalha com a gente de uma forma geral, o cara sabe que é um polícia, se é uma coisa que ladrão respeita, é a instituição da Polícia Militar. Lembra da rota, o senhor participou, e eu conheço a rota desde 68, quando aqui cheguei, que a rota só precisava falar, nem precisava aparecer, né? A rota está por aí. Então os caras voavam igual passarinho, né, quando chega o gato, né? Mas eu acho que, Tony, aqui mais uma vez, agradecer o coronel, ele ter aceitado. Quando eu falei que ia convidar o coronel não vem. Né? Imagina, o coronel é bolsonarista, não sei o quê, você é de sindicato. Eu falei, eu acredito que vem, né? Eu vou convidar, né? E é o que nós fazemos, coronel, aqui. Aqui o sindicato não tem partido, eu sou filiado a um partido. O sindicato tem lulista, bolsonarista, cara, como é que chama? Boulos, né? E eu respeito todo mundo, né?
nessa linha. Tenho, às vezes, o meu pensamento, a minha direção. Sim. E às vezes, com cautela, tomamos cuidado. Nós vamos em obras. Também é muito dividido nos canteiros de obra, né? Tem uma área que é a área evangélica, que é uma área muito bolsonarista, tem outra área que é muito lulista, tem outra que é o pessoal do Boulos. Mas o que é que eu procurei tratar é o que eu mesmo faço com os empresários. Olha, vamos cuidar do nosso canteiro, vamos cuidar daquilo que é importante para nós. Para mim, é emprego, é renda, né? É a família, é a gente saber como é que nós podemos conduzir uma família que está tão desperdiçada, até porque as leis mudaram e eu não sei até onde isso está certo ou está errado. Na minha época, 76 anos, a disciplina em casa era assim, se a minha mãe estivesse conversando com alguém, não podia passar no meio. E aí, se ela não gostasse de uma coisa, ela não precisava falar, ela dava uma olhadinha com o olho e a gente, né, obedecia aquilo. Aí hoje você não cria um filho, talvez com essas condições, né? E aí quem vai cuidar dele? A polícia, ou o traficante. Isso, abraça e leva. Abraça e leva. A polícia nem já pode mais dar uns tapas porque a lei não permite. Antigamente, dar um tapa na orelha do cara e falar, teu pai não te deu educação, vem para aqui para dar. Então é um trabalho, coronel, que a gente tem que fazer aos poucos. Eu sou um eterno aprendiz, como disse Sócrates, tenho certeza que o que eu sei é que nada sei, mas a gente quer fazer esse debate com todo mundo. Foi na mesma linha quando nós convidamos o ministro Ives Ganda, que é meu amigo de muitos anos, o pai dele é meu amigo de 45 anos, o irmão dele também é meu amigo, faz tempo que não encontro, né? O nosso músico lá, e também a gente teve as resistências, né? Tanto é que dirigente sindical nem veio na palestra do Ives, né? Eu mandei convite para todo mundo, eu convido, né? Sim, claro. O cara vir ou não, é um problema dele. Mas é a gente também ouvir o outro lado, saber ouvir. Senão nós ficamos só com o que nós pensamos. Como eu sou de obra há 57 anos, caminhando 58, já trabalhei em 857 canteiros de obra, daqui mais uns dias tem mais 4. Então, vamos aumentar aí, porque eu não parei de construir, porque esse é o meu divertimento, é fazer obra. É uma maravilha você passar ali. Hoje eu passo com os netos, agora eu vou começar a fazer uma matéria desse lado, de ir lá e falar, isso aqui eu trabalhei em tal época nisso, aqui trabalhei em tal época eu coordenei 700 prédios. A gente estar junto, dando as mãos e cuidando do Brasil, cuidando de gente. Nós somos pessoas que a gente amanhece, anoitece trabalhando e até copiando coisas boas de alguns países, é o que nós vamos sempre copiar boas. Coisa ruim eu não quero nem discutir, porque eu não vou alimentar ninguém com divergências brutas, disso, daquilo. Mas olha, está fazendo coisa boa, tem nosso apoio, né? Sim. Não tem, então, mas eu, coronel, quero aqui, está caminhando para o encerramento, te agradecer de coração. E não é eu que ganho, quem ganha são os ouvintes, quem vai ganhar são os trabalhadores, com a sua experiência, com as suas colocações. E fica o convite para o senhor visitar um canteiro de obra. A sua agenda eu sei que é uma loucura, mas é muito importante a gente levar no canteiro de obra, mostrar para a sociedade, tem obras aí até com 1.000 trabalhadores, e algumas das instituições sociais que também a gente ajuda. Eu sou muito da ideia de botar os outros para fazer, mas eu vou ajudando. Quando eu fui fazer os 120 apartamentos lá na região de Parelheiro, né, eu acabei assumindo aquilo e falei, eu quero fazer 120 apartamentos, só que eu não tinha um centavo. E saí dali depois um pouco preocupado, porque a gente assume um negócio, eu não tenho um centavo, mas como é que vai fazer? Como é que eu vou fazer? Mas Deus ilumina. Aquilo não pega celular. Depois de 2 horas que saí dali, tinha um diretor de uma empresa, já tinha me ligado umas 20 vezes. Quando eu ligo aqui, que retorna, ele bravo comigo. Falou, Ramalho, você quando me liga, eu saio de uma reunião para lhe atender. Faz 2 horas que eu estou ligando, expliquei para ele. Aí ele falou, pronto, chegou a fome com a vontade de comer. Estou te ligando o seguinte, nós compramos 15 caminhões de bloco de concreto para fazer um prédio de 25 andares. Só que a reunião do condomínio não quer bloco de concreto, quer bloco de cerâmica. E eu não posso nem vender isso, não tem amparo, também autorizaram a doar. Como você está sempre pedindo aí, você tem onde levar isso? Contei a história para ele. Ele falou, tá bom, já manda os caminhões para lá e sei que você não vai fazer obra só com concreto, já vou ver com outros parceiros nossos, ferro, cimento, isso. E aí ele... E mão de obra? Eu falei, não, mão de obra não. Mão de obra
é com o pessoal que está fazendo tratamento. Já tem 2 engenheiros, mestre de obra lá, vão dar aula. Eu tenho um parceiro com o Sebrae e o Senai, mas nem isso. Nós queremos ensinar esse cara que está lá, e muitos deles não só aprendeu a ser pedreiro. Pedreiro, carpinteiro, armador, pintor, colocador de cerâmica, hidráulica, elétrica, para que quando ele saia dali, empregamos. E é o que nós fazemos, coronel. Quando a gente vê que está mais ou menos bem, eu nunca coloco 8, 10 numa empresa, não. Eu peço uma vaga só. Né? Você pega uma Rocontec, tem 85 obras, 300 engenheiros. Meu amigo, desde quando ele era estagiário, era da Gomes de Almeida Fernandes. Falei, Mário, eu quero que você dê emprego para um cara e ir acompanhando. Isso. E eu quero que a pessoa que está lá na clínica acompanhe também no dia a dia aqui, né? Para que ele possa estar aqui e possa ser encaminhado para ele ouvir. E isso tem dado certo e a gente se sente muito bem, porque nós sabemos que não vamos resolver o problema do mundo, né? Mas se a gente resolver né? Quando eu tive essa iniciativa de apoiar isso, como tem também o Instituto ESA, que a gente cuida de crianças que auto se mutilam, né? O pessoal fala, você não vai resolver isso. Não tem problema, se eu resolver quer dizer, eu fiz um benefício para um. Perfeito. E quero aqui dizer, coronel, conte sempre conosco. E nós eu nunca vou pedir nada para o senhor, como nunca pedi para político nenhum para mim. Nunca, né? Todos os lados, o pessoal diz, você não vai pedir nada para mim, não. Se você puder fazer alguma coisa para a sociedade, eu acho que eu vim para aqui, até porque nem preciso, né? Claro. Eu sou um cara tão abençoado, né? Que eu não preciso de nada disso. Então, o que a gente faz na política é trabalhar para a sociedade. Coronel Melo, você acha que essa sua experiência na rota, que como o companheiro levantou aí, essa questão da Polícia Militar, existe um corpo disciplinar, você é formado na Academia do Barro Branco, você acha que isso, no final das contas, ajudou muito hoje para o que você faz e o trabalho que você fez também da CEAGESP? Porque, de fato, você é vice-prefeito. E é muito comum, né, Ramalho? O vice-prefeito ele entra numa secretaria. Um abraço, né? Dificilmente você pega um vice-prefeito atuante como você. Geralmente pega lá uma secretaria, né? Tem aquela história de empregos, tal, de vagas. Mas você não, você resolveu arregaçar as mangas e ir para a rua e resolver as coisas. Você acha que essa disciplina militar, ela influenciou bastante, né, nessa sua maneira de agir? Legal essa pergunta aí, Tony. A polícia nos prepara para qualquer missão. Eu posso falar assim, né? O que eu já vi de desgraça, o que a gente já ajudou gente que precisa, locais que a gente já andou, e você fala assim, pô, se tivesse uma política pública aqui, porque tudo estoura na polícia. Sim. Tudo, Ramalho, Tony, tudo. Eu vou dar um exemplo. Você tem lá uma comunidade lá, é o esgoto que não chega, as coisas que não funcionam. Quando a pessoa está passando mal, a mulher está para ter a criança, quem que vai lá? Policial até parteiro é. Mas a gente faz tudo. É o policial que chega lá. Até antes do bombeiro, né? De tudo, é o primeiro que chega. Eu fui no avião dos Mamonas Assassinas, eu fui a primeira equipe que chegou lá. Eu fiz o resgate dos Mamonas, depois chegou o bombeiro. O primeiro avião da TAM que caiu, o primeiro, eu estava lá. Saí até na capa da Veja, porque a gente encontrou uma grande quantidade de pasta de cocaína na fuselagem do avião. Eu saí até na revista que acabei localizando. Então você se depara na vida com situações que preparam a gente para tudo. Então, foi o que eu falei, eu me sinto bem tranquilo. E quando eu cheguei na prefeitura, o Ricardo falou assim, Melo, pega uma secretaria. Ele mesmo ofereceu. E eu falei assim, Ricardo, eu quero ser vice-prefeito. Se você me der uma secretaria, eu vou ser um secretário. As pessoas votaram em mim para ser vice-prefeito. Se você perguntar estrategicamente, realmente é melhor uma secretaria. Porque você tem como ter visibilidade. Né? Você pega uma secretaria, você vai conseguir desenvolver um trabalho e vai fazer sua secretaria aparecer. E aí eu fugindo do que é o normal, porque eu conversei antes com alguns vices. Melo, pega uma secretaria, você vai sumir. E eu peguei e fui. Eu gosto de quebrar paradigma assim, não. Eu quero ser vice-prefeito. Eu quero ajudar o Ricardo a conduzir
todas as secretarias, eu não quero uma. Eu quero ajudar a conduzir todas as secretarias. Mas você não vai aparecer, você vai sumir. Paciência. Eu entrei aqui para ser vice-prefeito e não para ser secretário. E a gente vai fazendo o nosso serviço. Eu estou em várias áreas, né? A gente falou de Cracolândia, mas ontem mesmo eu estava fazendo uma reunião, iniciativa minha também. A gente precisa desburocratizar, né? Você vê a situação de árvores. Vai dar chuva, vai ventar, vai cair árvore, Sim. vai morrer gente, vai ter acidente. E a gente precisa mudar essa história. Então ontem eu fiz uma reunião envolvendo o Ministério Público da parte ambiental, sociedade civil com faculdade, especialistas na área de biologia, engenheiro agrônomo, o secretário do Verde, o secretário do Clima, envolvendo várias pastas, defesa civil. Botei todo mundo na mesa e falei assim, ó, a gente tem que mudar essa história. A gente não pode ficar esperando, precisamos desburocratizar, precisamos criar alternativas para que não fique esperando a próxima chuva, o próximo vendaval e esperar o que a gente já sabe que vai acontecer. Então, montamos um grupo. Então, assim, nessa área, estou na área também de reciclagem. Estamos também precisa criar uma política pública nisso aí. É um absurdo. Hoje, a pessoa pega, deixa o seu lixo na porta de casa, misturado orgânico com reciclagem tudo junto. Aí chega o catador, ele rasga o saco, ele pega a reciclagem e o lixo fica tudo espalhado, que vai entupir, que vai dar problema. Montamos um grupo, também precisamos criar uma política pública. É um absurdo, estamos aqui em São Paulo, as pessoas não separarem o lixo. Né? E precisamos moralizar também os carregadores. Né? O pessoal sai totalmente desregulado, a gente precisa organizar essa bagunça. Então tem o carrinho, o cara sai catando a reciclagem, então a gente precisa fazer isso aí de uma forma organizada. Então a gente está em várias áreas, né? Falei do meio ambiente aí com crianças, que a gente está fazendo projeto investindo em crianças. Posso falar na área de segurança, estamos com projetos aí de ocupar o segundo turno das crianças com atividade física. Estamos implantando aí 2 projetos muito bacanas nessa área, a gente pode conversar numa próxima vez aí pelo tempo. Então assim, eu quero ser vice-prefeito, ajudar o Ricardo. Cada secretaria é uma grande empresa, porque o orçamento é grande. Saúde, 25 bilhões. Assistência social, 3 bi e 800 milhões. 3 bilhões. Transporte, 12 bilhões de reais. Cada secretaria é uma empresa. Como é que uma pessoa só vai tocar tudo isso? Sim, então você precisa ter um vice-presidente de uma empresa ou você precisa ter uma pessoa para ajudar. E essa aqui é a minha função, tá ajudando aí. Eu não me lembro, né, Ramalho, de você ter um prefeito e um vice-prefeito com a sintonia fina dessa, né? Esse entendimento entre vocês dois. Você atribui a quê? Porque vocês, na verdade, têm uma sintonia fina. Tony, eu sou uma pessoa leal. Tá? Acho que o presidente Bolsonaro me colocou nisso porque ele confiava muito em mim. Então, e eu não sou uma pessoa que se apega. Tá? Talvez o Ricardo entendeu que assim, ele não tem um concorrente. Sim. Ele tem uma pessoa que é leal, fala as verdades. Eu sou muito transparente. Se está errado, eu me posiciono. Quando eu não concordo, eu me posiciono. A decisão final é do prefeito, mas eu nunca deixo de me posicionar. Divergimos várias vezes. E eu sou o primeiro a chegar e falar assim, isso aqui, na minha visão, é errado por causa disso, disso e disso. Ele que decide. Então, talvez ele enxergue essas características de não estar vendo ali ninguém querendo passar uma rasteira, ninguém querendo puxar o tapete. É alguém que está ali justamente para ajudá-lo. Comprometido com a gestão. Comprometido com a gestão. É isso que eu tento demonstrar todos os dias. Perfeito. A gente está assim, caminhando já para o final do programa, mas eu queria que você falasse um pouquinho também da sua família. Você é casado, tem filhos. Eu fiquei sabendo numa biografia que eu li sobre você que o seu pai também era militar, como você já citou. O seu avô lutou na Revolução Constitucionalista lá de 32. Fala um pouquinho sobre isso. Vamos lá. Eu sou casado, 54 anos. Desses 54, 38 na Polícia Militar, entrei muito novo. Posso falar para vocês que com 15 anos eu já carregava uma arma na cinta. Tá? Que antigamente você ingressava na academia do Barro Branco, fazendo colegial lá dentro, o ensino médio você fazia lá dentro.
Então, prestei concurso público muito difícil, 60 mil candidatos para 60 vagas. Naquela época? Na época que eu prestei. Então, não passei na primeira vez, fui passar na segunda vez. Casado há 28 anos, tenho 2 filhos. Um dos meus filhos, os 2 são atletas de natação, os 2. E os 2 estavam treinando no alto rendimento, são 3 treinamentos por dia, e à noite eles estavam fazendo cursinho para prestar para a Polícia Militar. E no caminho saiu a bolsa para o mais velho, né? Eu tenho um filho de 21 e o outro de 20, diferença muito pequena de idade. E saiu a bolsa para ele para Ohio, para fazer faculdade lá. Sim. Ele pegou, entendeu que era melhor e está lá nos Estados Unidos fazendo faculdade e nadando. E o segundo, também atleta de natação, saiu a bolsa para ele também, para ir para lá, mas concomitante, ele tinha acabado de passar na Polícia Militar, né? E aí ele ficou balançando. Eu até aconselhei aí, porque é uma experiência única. Falei assim, você vai voltar novo, depois você presta. De novo, você passa. Mas ele optou por ficar. Então ele está no segundo ano na Polícia Militar. Minha esposa é dentista. Atualmente ela não está trabalhando na área, porque ela passou boa parte se dedicando aos filhos. E isso aí foi fundamental. Acho que dá uma tranquilidade muito grande para a gente saber que os filhos são bons cidadãos, né? E é uma preocupação que a gente tem que ter. Hoje, às vezes, os pais, pela correria, não dão a atenção que deveria para os filhos, e como foi falado aqui no começo, o crime abraça e leva embora. Com certeza. Então, a gente tem que ter uma atenção especial. E venho de uma família de militares. Então, o meu avô entrou como soldado da Força Pública, saiu como coronel, lutou em 32, foi até ferido em combate. Ele estava fazendo uma observação de binóculo, tomou um tiro de fuzil, perfurou os 2 braços dele, acabou morrendo muito cedo. Não conheci meu avô. Depois o meu pai também ingressou na Polícia Militar e foi um grande comandante aqui da Polícia Militar. Comandou todo o choque, comandou todo o policiamento da capital, policiamento metropolitano, deixou boas marcas aí. Perfeito. E bons exemplos. E eu sou a terceira, meu filho é a quarta. Eu posso falar que a minha família, brincando, está 100 anos cuidando do povo paulista. Perfeito. Melo, faça aí a sua fala final e deixa também os seus contatos. Até agradeço. As pessoas que quiserem acompanhar o que a gente está fazendo, o meu Instagram é Melo Araújo 10. Melo com 2 L's. Melo Araújo 10. Ali vocês vão acompanhar o que a gente tem feito aí pela cidade de São Paulo. E o que eu posso falar, gente, que eu entrei aqui com o objetivo de servir a população, não de ser servido. E a gente enfrenta muitas dificuldades, porque eu sou muito eu não gosto sempre foi assim. Eu gosto sempre de achar uma alternativa e buscar boas soluções. Então, isso aí acaba incomodando muita gente, né? Como eu falei até, né, eu vi alguns jornais, imprensa, colocando assim, o Melo é inexperiente para estar assumindo a prefeitura de São Paulo. Se inexperiente for, que eu acho que eles colocaram o carimbo errado, né? Porque inexperiente, quando eles falam, é assim, não aceita corrupção. Se for isso, então eu sou inexperiente, tá? Mas fazer gestão, fazer as coisas andarem, ter respeito ao dinheiro público, isso é uma coisa que eu tenho. Com certeza são valores que eu carrego e vou fazer valer, né? Se inexperiente é não sentar em mesa para fazer acordos no mínimo duvidosos, então eu sou inexperiente. Então, é esse o recado que eu dou, que as pessoas podem ter a certeza que na hora que eu for sair disso aqui, eu vou sair com a cabeça erguida e a porta vai ter altura suficiente. É esse recado que eu deixo. Ok, Melo. Ramalho, você quer falar, fazer a consideração final? Não, agradecer mais uma vez a você, Tony, o nosso âncora aí, agradecer aqui o nosso vice-prefeito, Coronel Melo, e aqui também agradecer pela audiência, os telespectadores, né? Verdade. Eu acho que aqui é uma aula não para mim só, mas para todos os ouvintes. Isso nasce aqui um debate, às vezes até um pouco diferente, para as pessoas abrir a cabeça para pensar.
E é no dia a dia que nós vamos conquistar os espaços, é no dia a dia que nós vamos, se acreditar, melhorar a vida da sociedade. É possível isso. Só não dá para melhorar a vida da sociedade, o cara só não melhora se ele quiser ficar dormindo o dia inteiro. Ok. Né? Se ele ficar bebendo cachaça para dormir, se ele ficar esperando que o avô cuide dele, que o pai cuide dele, que o vizinho cuide dele, que ele tem que viver de esmola, ele nunca vai ser um cidadão de sucesso. E eu senti aí no nosso coronel que ele é um cara que luta para que o cara sinta-se digno e possa realmente construir a sua vida com o suor do próprio rosto. Obrigado, Ramalho. Obrigado, Coronel Melo. E voltamos, é claro, numa próxima oportunidade. Fiquem todos com Deus.